Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe seu domingo, o domingo da sua família. Hoje quero agradecer a Deus em especial pela presença da minha noiva aqui comigo no dia de hoje. Vamos ler hoje a primeira leitura. Eu vou ler da liturgia e o restante vamos ler da Bíblia Ave Maria. Antes de mais nada, vamos rezar a oração do Espírito Santo por Santo Agostinho. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Bom, vamos começar a leitura. A primeira leitura é do livro de Sofonias. Canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te, exulta-te de todo o coração. Exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor. Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti. O valente guerreiro te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor, e exultará por ti entre os louvores, como nos dias de festa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler os salmos de hoje. Exultai, cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos. Proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios. Não voltei aqui. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Vamos para a segunda leitura. Dessa vez na Bíblia Ave Maria. Vamos ler a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Bom, a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses é capítulo 4, versículos de 4 a 7. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Gente, que palavra linda. Alegrai-vos, destaque aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Né? Todas as vossas preocupações, entregue mediante a Deus. Mediante a oração, as súplicas e as ações de graças. Coisa linda. Palavra linda de Deus.
Vamos ao evangelho de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor fez sobre mim. O Espírito do Senhor sobre mim fez a unção. Enviou-me aos empobrecidos, a fazer a feliz proclamação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos ler Lucas 3, 10 a 18. Se você tiver com a sua Bíblia, Lucas 3, versículos 10 a 18. Também já lemos, né? Aqui. Mas vamos continuar lendo, né? Naquele tempo, as multidões perguntavam a Jesus. Aqui na Bíblia, Ave Maria. Perguntavam a João, perdão. E aqui na Bíblia, Ave Maria começa. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos: eu vos batizo em água, mas eis que outro, mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias, ele vos libertará. Ele vos batizará no Espírito. Gente, não tem ele vos libertará aqui, tá? Mas ele vos libertará, né? Isso é verdade. Mas eu li errado. Aqui, ó. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão. E limpará a sua eira e recolherá o trigo e ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava a boa nova e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Então, aqui no Evangelho, lá da liturgia da missa, a gente vê aqui uma diferença na tradução, né? E essa diferença na tradução, na liturgia da missa, fica um pouco mais clara com palavras mais simples do nosso cotidiano. Por exemplo, que aqui ele fala dos soldados: não pratiqueis violência, não defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo, né? Então, aí aqui ele fala: não façais falsas acusações e ficais satisfeitos com o vosso salário. Porque o soldado ele podia fazer falsas acusações para ele que ele ganhasse mais salário e afins, né? Exercesse seu papel melhor como soldado. Nessa palavra aqui, a gente vai vendo que que João Batista, vai falando para as pessoas que vão perguntando, porque todos eles que estavam seguindo João Batista estava preparando o caminho para o Senhor. Então todos esses que estavam perguntando, eles queriam saber: o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Essa ânsia, o que devemos fazer? O que devemos fazer para ir para o céu? Como? Jesus fala pra gente: o homem não pode ser salvo pelas suas próprias forças. Ele será salvo pela misericórdia de Deus. Mas o homem, ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer. Jesus fala: vigiai e orai. Por quê? Precisamos, né? E aqui na segunda leitura, fala também. Na segunda leitura, que a paz de Deus excede a inteligência. Excede toda a inteligência, né? Então, a paz de Deus, ela excede toda a inteligência. E haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando estamos na paz de Deus, nosso coração e nossos pensamentos estão sempre em Cristo Jesus.
Nós vivemos por Cristo, porque é só por Ele que nós conseguiremos alcançar a paz e a felicidade que é viver com Jesus Cristo. E hoje nos fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Sejam conhecidas as vossas bondades de todos os homens, né? E aqui Jesus falava, né, durante essa semana que João, Jesus falava, veio João Batista que não comia e que nem bebia, e falavam que ele é demônio, né? Eu vou pegar e citar aqui, Senhor, eu tenho que pegar certinho, mas veio na leitura. E depois veio o Filho do Homem, que come e bebe, mas aí, aqui ó, aí ó, a palavra de ontem. A palavra do dia de ontem foi Mateus 10, 17, 10, 17, 10, 13, aonde fala, Jesus diz: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. E essa não é nem a palavra que eu estava buscando, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus fala de João Batista. Ele fala que João Batista veio como segundo Elias, né? Então, João veio para anunciar a boa nova do Senhor. Para anunciar a boa nova do Senhor. Então, o que Jesus está falando para a gente? O que as leituras estão dizendo hoje? Que nós devemos nos alegrar, que nós devemos entregar a Deus as nossas preocupações, como Jesus fala, vigiai e orai, né? E fala essa semana também sobre a questão de certos demônios só são expulsos através da oração, através da fé, oração e jejum. E dessa vez ele é repetido aqui na palavra em Filipenses, né? Que apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Então nós devemos orar a Deus, louvar a Deus, suplicar a Deus também. Falar: Senhor, me ajuda, eu preciso disso, Senhor, eu preciso dessa cura, essa calma na minha tempestade, essa calma no meu coração. Eu preciso, Senhor, porque a minha mente está atribulada, ou o meu coração está apertado, eu sinto tristeza, eu sinto ansiedade, eu sinto dor física. Então, entregamos as súplicas, entregamos a oração também, nossa oração a Deus, nossa oração, onde falamos com Deus, onde rezamos, né? Onde entramos em intimidade com Deus, porque Jesus não abandona o homem, a mulher que está firme na oração, que está firme seguindo os mandamentos e também na oração, sabe? Porque quando você se sente fraco, se não me engano, Padre Jonas até fala, e também eu acho que Paulo fala isso. Gente, perdão pelas. Graças a Deus eu estou gravando essas palavras no meu coração, mas citá-las ainda eu não sei exatamente. Mas eu sei que Paulo, se eu não me engano, Paulo fala: quando estou forte é que estou fraco. Quando sinto que estou fraco é que estou forte. Quando sinto que estou forte é que estou fraco. Então, o que isso nos remete? Se você sentir assim: não, eu estou muito bem, minha vida está caminhando, eu estou pleno, né? Eu estou seguindo aqui da melhor forma que eu encontro de seguir Jesus. Entenda, ore. Porque se hoje você está forte, ore pelos dias que você estiver fraco. Pratique a oração. E também a ação de graças. Nós não somos gratos a Deus o tanto quanto devemos. Devemos lembrar que a cada minúcia de cuidado com o nosso corpo, a velocidade com que o nosso sangue percorre
a dimensão do nosso corpo e tudo, o ar que nós respiramos, o dia lindo, com o céu lindo, o ar, o vento, os animais, as plantas, tudo isso nós recebemos de graça por Deus. E essa graça, essa beleza, nós não agradecemos a Deus pelo dia que nós temos, pela vida que nós temos, pelo ar que respiramos. Estamos aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus, sim, a viver também, pois aqui na na segunda leitura, né, do dia de hoje, fala, cada um perguntava a João segundo a sua profissão. Havia o soldado, havia o cobrador de impostos, e eles perguntavam a João, como eu posso seguir a Deus? Mas eles estavam seguindo a Deus na sua própria condição de trabalho. Então, nós devemos entender que devemos ser gratos a Deus na nossa vida e dentro das nossas condições, dentro daquilo que a gente vive. Então, eu vou voltar à leitura de hoje, que senão a gente não vai ler o Lucas hoje. Vamos hoje começar Lucas 7, para a gente não falhar com a nossa leitura da Bíblia. Foi muito bom, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, a palavra do Evangelho. Então, hoje entendemos o que do dia de hoje? Que nós devemos nos alegrar em Deus e devemos buscar, ter essa ânsia. Será que a gente realmente está perguntando, igual perguntavam para João Batista, o que devemos fazer? O que devemos fazer para ir para o céu? Será que quando a gente está querendo aprender por exemplo, hoje eu quero aprender a fazer um suco de acerola, vamos supor. Eu posso perguntar para minha avó, eu posso perguntar para minha mãe, eu posso perguntar para minha noiva, ou eu posso colocar um vídeo no YouTube. Mas eu tô perguntando o que eu devo fazer. Se eu soubesse como fazer um suco de acerola, eu não estaria perguntando o que eu devo fazer. E tá tudo escrito, gente. O que a gente deve fazer tá escrito na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras. E devemos seguir as palavras de Jesus, as palavras de Deus. Vamos começar aqui em Lucas capítulo 7. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele merece que lhes faça esse favor, pois é amigo da nossa nação. Foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe de casa, quando o centurião lhe mandou dizer: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou simples subalterno. Tenho soldados a minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai. A outro, vem cá, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que ia seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, que havia sido enviados, encontraram um servo curado. Ou seja, esse centurião, o centurião, na verdade, ele é um soldado romano, né? E
Mas ele não pediu por ele pediu pelo seu servo, que Jesus curasse o seu servo. E foi ele que é as palavras desse centurião que nós falamos em toda a missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizia uma palavra e serei salvo. Então é daqui, de Lucas 7. De Lucas 7, versículo 6. Né? Então essa palavra é muito importante na missa, né? Na Santa Missa. Bom, vamos para o título. Lucas 7, versículo 11, vamos para o título. O título: Filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levantavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Isso é legal, me lembra uma leitura do livro do Santo Agostinho, em que quando a mãe dele suplica ao bispo e fala assim: Bispo, me ajuda, porque o meu filho o Santo Agostinho estava vivendo a fé lá dos maniqueus, né? E aí ela falando, chorando e falando assim disso. E aí o bispo falou pra mãe: Se acalma, mãe, não se preocupa não, porque uma mãe que reza em tantas lágrimas por um filho, pode ter certeza que esse filho vai ser salvo. Então, isso aqui aconteceu aqui, né? Que ela chorava pelo filho. Jesus foi lá, apoderou-se, e Jesus sentou e falou: Levanta-te, né, pro morto. O morto sentou-se, que estivera morto, e começou a falar. Ou seja, entregar na oração, né? Na oração, na lágrima, na súplica, né? Jesus e João Batista. Título, né? Jesus e João Batista, continuando em Lucas 7. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, e João chamou 2 de seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: És tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando se és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro. Ora, naquele momento, Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças, de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhe: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois se retiraram os mensageiros de João. Ele começou a falar de João ao povo: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito:
Eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de uma mulher, não há maior do que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o, todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Ou seja, vamos continuar aqui que a gente está apertado. Mas, ou seja, olha aqui, ó. Os fariseus e os doutores da lei, recusando o batismo, frustraram os desígnios de Deus a seu respeito. Ou seja, Deus queria a salvação, Deus queria o bem desses fariseus e doutores da lei, porém eles recusaram o batismo de João. Será que muitas vezes a gente não está recusando o batismo do Espírito Santo? Né? Então, vamos continuar. Desculpa, e aqui também fala, né, que não haverá um homem maior que João. Jesus diz, não há um homem maior que João. Só Jesus, né? Mas não haverá um homem maior que João, nascido de uma mulher. Entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Bom, vamos continuar. Desculpa dos incrédulos. A quem compararei os homens dessa geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos, que sentados na praça, falam um com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista. Ah, gente, que beleza, era a frase que era o que eu tava procurando. Pois veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Então, é essa palavra que eu estava falando, né? De Jesus falando de João Batista. Bom, vamos aqui para o último texto, que é a pecadora perdoada. Depois, se der tempo, eu volto para refletir um pouco. Um fariseu convidou a Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele, pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso alabastro cheio de perfume, e estando a seus pés a chorar por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta com suas lágrimas regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste
a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Por isso digo-te, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que perdoa os pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou. Vai em paz. Gente, por isso Jesus fala: eu sou um médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Um credor devia 500 denários e outros devia 50. Não tendo eles com o que pagar, porque não temos como pagar. A gente tem como pagar as nossas dívidas feitas dos nossos pecados? A gente tem como pagar? Jesus não fala que nenhum homem por sua própria força vai entrar no reino dos céus, mas sim pela graça de Deus. A gente não tem como pagar pelos nossos pecados cometidos. Porém, um devia 50, outro devia 500. O que devia 500, ele se sentiu, como disse Simão, a meu ver, aquele que mais perdoou. Então, foi perdoado 500 desse homem, que esse homem devia, enquanto o outro devia 50. Aquele que foi perdoado 500, ele louva, ele beija os pés do Senhor, porque o Senhor perdoou esses pecados que ele não tem como pagar. Perdoou essa culpa, essa dívida. Entenda? Só o que salva é o amor. É o amor de Cristo, é o amor em Cristo. É você amar o próximo, você não julgar o próximo. Você querer levar o amor de Cristo que nos uniu ao próximo. E amar Jesus com todo o seu amor, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Viver, sentir, se entregar ao Senhor. Porque só assim, só beijando os pés de Jesus, ungindo esses pés com perfumes, com amor, só assim nós conseguiremos. Nós não conseguiremos, na verdade, só assim, com a graça de Deus, com o perdão e a misericórdia do Pai, nós poderemos estar lá para amar, louvar e glorificar o Senhor na Jerusalém Celeste pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Que Deus abençoe seu dia, sua noite, sua tarde. Que Deus abençoe sua família. Estivemos reunidos e rezando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria.